Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria iniciar mais um dia aqui com vocês, nesse desafio pessoal de live todos os dias que tem feira no mês de agosto. Então, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui no Instagram da Escola Pequenas Empresas, a EPE, para fazer essa live às 7h55. Sim, já estamos então na nossa 7ª live, já se foram aí 6. Quem não assistiu, quem não teve a oportunidade de assistir ainda, né, ao vivo ou ao conteúdo gravado, todas as lives estão salvas então aí no Instagram da EPE. Ele fica ali, eu até coloquei nos destaques, sabe, que fica ali logo debaixo da bio, tem lá o primeiro destaque, desafio pessoal, ou também, né, na hora que você clica ali debaixo dos destaques naquela setinha de play, onde agora o Instagram está concentrando, né, todos os vídeos. Então todas as lives até então estão salvas. A minha intenção é que eu consiga salvar todas, vamos ver, com conteúdo aí muito rico para todos os donos de pequenas empresas. Então eu estou muito feliz por estar realizando esse desafio aí. Meu nome é Érica Munhoz, né? E o meu grande porquê é ajudar as pessoas a viverem do que elas amam, né? A serem autoras dos seus próprios resultados. Bom dia, Adriana. Feliz de te ver aqui hoje, viu? Bem, eu quero iniciar hoje essa live. Antes de eu iniciar, eu quero só fazer uma consideração. Hoje, né, como eu tinha anunciado ontem, eu ia contar aqui com a presença de uma seguidora, de mais uma seguidora, a Larissa. No entanto, ela teve um problema de saúde com o filho caçula dela e ela tá lá resolvendo. Eu estimo muitas melhoras, tenho certeza que logo vai se recuperar. E assim que ele ficar bem, ela vai agendar novamente comigo uma nova data para ela participar. Então, isso foi meio assim, né? Aconteceu de última hora, imprevistos acontecem, e eu estou aqui para a gente fazer a nossa live de um conteúdo que eu já tinha também programado, assim. Como quem assistiu a live 1 sabe que está meio assim, sem um roteiro muito claro, muito definido, porque eu quero sim fazer sem muito planejamento, que é um grande desafio para mim. Mas eu faço um roteiro mínimo, né? E hoje nós vamos falar sobre gestão de marketing. Hoje nós vamos falar aí sobre estratégias que são fundamentais para você aplicar aí na sua pequena empresa. E, na verdade, até para iniciar o conteúdo dessa live de hoje, eu quero começar fazendo duas perguntinhas, né? Ontem na live sobre mentalidade empreendedora, nós falamos muito sobre essa questão de uma causa, de você ter um porquê. E a minha pergunta que eu tenho para você hoje é a seguinte: você hoje vive do que você ama? O seu trabalho, né? A sua pequena empresa, o seu negócio aí, é sim um resultado daquela sua vida ideal, do que você gostaria de ter? Então, você vive do que você ama? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: você acredita que você é o autorresponsável, né? Você tem a autorresponsabilidade por seus resultados? Eu fiz essas duas perguntas, podem ver que tem tudo a ver com o meu porquê, né? Com o que eu iniciei aqui, que eu sempre inicio essas lives. Porque justamente quando a gente fala aí de gestão estratégica de marketing, quando a gente fala aí de captação, de fidelização de clientes, o que eu acredito, né, o que eu defendo é que isso venha a partir desta causa, que isso venha a partir do que você aí, né, acredita ser o que te move, acredita ser o que você ama, né? Acredita ser o que você faz no seu dia a dia, no seu negócio. E é nesse sentido que nós vamos fazer a live de hoje, tá? Então, eu quero atrair para a Escola Pequenas Empresas
pessoas que defendem comigo, que acreditam comigo, que elas são sim capazes de viver unicamente de seus negócios, que elas são capazes sim de fazer da sua paixão virar o seu trabalho, dali vir toda a sua rentabilidade, dali vir todo o seu lucro, toda a sua lucratividade. Inclusive, deixa eu só compartilhar aqui uma citação, que eu adoro citações, né, que traduzem todo esse significado que eu tô querendo expressar aqui, porque eu acho que a gente, estudando diferentes análises, né, diferentes autores, a gente consegue fazer um paralelo e ir aplicando isso daí no nosso dia a dia, nos nossos negócios. Então esse é o Simon Sinek, é um autor assim, que eu gosto muito. Ele tem muitas palestras aí espalhadas no YouTube, em vídeos do TED também, e vale muito a pena, né, ler sobre ele. E o último livro que eu li dele, que é Comece pelo Porquê, que é extremamente rico o conteúdo, que eu recomendo também a leitura. Ele tem essa citação e tem tudo a ver aí com o tema da nossa live de hoje de gestão de marketing, que é: nossa meta é achar clientes que acreditam no que acreditamos e trabalhar juntos para sermos todos bem-sucedidos. Procuramos pessoas para seguir lado a lado na busca do mesmo objetivo. Então, percebam essa citação aqui e vamos fazer uma reflexão, né? E vamos trazer em paralelo para os nossos negócios, para as nossas pequenas empresas. O que eu acredito, né? Vou parar de compartilhar aqui. O que eu acredito e que eu defendo e que eu sempre falo aqui nos meus conteúdos, né, que eu espalho aqui na Escola Pequenas Empresas, nos meus cursos, nas minhas consultorias, nas mentorias aí junto aos meus clientes, e o que eu sempre defendo é que esqueça os seus concorrentes, né? A gente não tem que ficar preocupado, se fulano ali tá concorrendo comigo, como que ele tá fazendo, o que ele tá deixando de fazer. A nossa atenção, ela tem que estar em nossos clientes, ou seja, ela tem que estar nas pessoas que a gente quer atrair, que vão defender e que vão acreditar nas mesmas coisas que a gente acredita. Então, esqueça seus concorrentes, pare de ser cópia dos seus concorrentes, pare de fazer porque eles estão fazendo. Eles estão fazendo assim, agora eu vou fazer assim também. Esqueça isso, concentre no seu cliente, concentre em encontrar pessoas que compartilham do que você acredita, atraia essas pessoas para o seu negócio, porque desta maneira você vai manter o cliente, né, como o centro do seu negócio, a sua atenção estará neles, e a partir dessa atenção em seus clientes, você vai desenvolver as suas atividades, os seus produtos, os seus serviços, baseado nesses seus clientes que acreditam na mesma causa que você acredita. Perceba que nós estamos fazendo um caminho de dentro da empresa para fora, né? A gente não está falando assim, vamos pegar para fora e vamos vir para dentro. Ao contrário, nós primeiros, por isso que eu sempre começo pela mentalidade empreendedora, por isso que eu falo que o negócio é o reflexo aí, né, do seu cliente. É o reflexo do dono, perdão. Por isso que eu falo que o negócio é o reflexo do dono, porque nós estamos começando em nós. Então, o que você defende, o que você acredita, o que você ama, qual é a sua causa, qual é o seu porquê? Por que você tem essa pequena empresa, né? Por que você acorda todos os dias animado, com ânimo, está ali, revigorado para entregar o seu melhor? Descobriu isso? Eu já sempre falo aqui, eu já descobri o meu. O meu é justamente potencializar, ajudar as pessoas a viverem do que elas amam, porque eu acredito que a vida é muito curta pra gente ser infeliz. Então esse é o meu porquê, esse é o que eu defendo. Isso é o que me tira da cama todos os dias, é saber que eu, nas minhas falas, nos meus conteúdos aqui, nos meus cursos, nas minhas consultorias, eu posso passar essa minha verdade, essa minha crença. Então de dentro aqui, eu tiro isso, busco então atrair as pessoas que acreditam nisso, por isso que eu fiz essa pergunta no início da live, se você acreditava também,
Então, busco atrair essas pessoas que acreditam nisso comigo, que vão de mão dadas comigo nisso, defender nisso, né? E a partir daí, eu me concentro nessas pessoas, eu me concentro nesses clientes. Então, vamos fazer aqui um paralelo com quem tiver aqui participando da live, quiser falar qual é a sua pequena empresa, o que você faz no seu negócio, para a gente tentar fazer isso de uma forma mais explicativa, usando os exemplos. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Para vocês comentarem aqui. Eu tô pegando o exemplo da Escola Pequenas Empresas, né, do meu negócio, como uma forma mesmo de simplificar, né, como para trazer aqui um modelo. Mas, por favor, coloquem aqui o modelo de vocês para a gente poder conversar e virar quase que realmente uma consultoria aqui para a gente ir trabalhando. Então, vamos lá. A Escola Pequenas Empresas, já disse, é o que eu defendo. A partir disso, eu vou buscar clientes que vão acreditar que podem viver do que elas amam. Que acreditam que o empreendedorismo é o caminho também para você viver do que você ama, que eu sempre defendo aqui, né? Que eu não defendo fazer concurso público, eu não defendo ser CLT, eu defendo você ter um próprio negócio, defendo você montar o seu negócio e viver tudo aquilo que você considera como valor, viver aquela sua vida ideal. E a partir daí, tenho a Escola Pequenas Empresas, um centro de educação que simplifica a gestão de negócios para gerar os resultados. E aí a gente vai atrair mais clientes, vai vender mais, vai ter lucro, vai ter prosperidade, ok? Então esse é o sentido da coisa, né? Então vamos lá, você definiu o seu porquê, você sabe por que você gosta. A Adriana, que está aqui na live, ela inclusive falou, numa live que ela participou, que ela pensa que ela acredita muito nessa questão da doçura, de trazer doçura na vida das pessoas, né? Então, ela acredita que a vida ela pode ser doce, que a vida ela precisa ser, suponhamos que essa seja, ela não falou com todas essas palavras, mas eu tô aqui traduzindo o que ela disse, né? Então, ela acredita que a gente precisa ter uma vida mais leve, mais doce, viver com doçura. Ela vai atrás de pessoas e vai atrair clientes que compactuam disso, e a partir disso ela vai ter esses clientes no centro do negócio dela. Ela vai começar então a traçar suas estratégias de marketing voltada para essas pessoas, voltada no entendimento dessas pessoas. Ela vai tirar o foco dos concorrentes, ela não vai ser mais uma, ela não vai ficar copiando o que os concorrentes falam, o que as outras brigadeirias falam, o que as outras empresas de doces fazem, vendem, e ela vai focar nesse seu cliente. Conheceu esse seu cliente? Como que você pode então estar mais próxima aí desse seu cliente? Como que você consegue conhecê-lo numa profundidade para que cada vez mais você entregue o que esse seu cliente deseja, né? Bom, primeiro, partindo do pressuposto que você já está ali com clientes que defendem da sua causa, fica um pouco mais fácil esse entendimento também do seu cliente. Não que ele vai ter a mesma opinião de você, e nem é isso que você quer, porque a gente tem aí a diversidade de opiniões, e é muito importante ter essa diversidade de opiniões. Mas você já tem um pouco mais de conhecimento quem é esse seu cliente, né? Porque ele tem ali valores semelhantes dos que os valores que você defende na sua empresa. Ok, então você pode investigar esse seu cliente ainda mais profundamente. Como que você conhece esse seu cliente? Você vai conversar com ele, você vai realizar pesquisas, você vai manter um relacionamento próximo com ele, né? Você vai estar o tempo inteiro questionando, perguntando, trazendo ele para dentro do seu negócio. Então você focou nele. Ô, meu cliente, olha, você tem esses clientes. Ô, meu cliente, como eu faço aqui com vocês, como eu estava fazendo, atraindo vocês aqui dentro, né, das minhas lives. Só bebendo aqui, quando eu estava falando assim, participem das lives, participem, interajam aqui para eu entender qual é a sua dor, o que você tem para contribuir, o que você quer, quais são os seus sentimentos, quais são as suas aspirações, o que você deseja, quem é você. Então eu estou conhecendo melhor esse cliente. Uma vez que eu estou conhecendo esse cliente, uma vez que eu estou o tempo inteiro em interação com esse cliente, em relacionamento com esse cliente,
eu estou mantendo esse cliente no centro do meu negócio, eu estou questionando, eu estou trazendo ele, eu estou perguntando. Você pode começar a entendê-lo mais para oferecer as suas soluções. Então, vamos caminhando comigo que nós estamos aí de dentro para fora, nós estamos fazendo assim, retroagir, né? Então, você sabe sua causa, você sabe o seu porquê, você sabe o que você defende, você começa a falar sobre isso, você começa a atrair as pessoas que compactuam disso, você começa a vender para esses seus clientes, você tem o pensamento voltado para ele, centralizado nele, mantendo ele no centro do seu negócio, você tem um relacionamento contínuo com ele, fazendo perguntas para ele, fazendo interações e inclusive podendo fazer pesquisas, uma vez que você vai aumentando a quantidade de seus clientes. Então você pode fazer um Google Forms e mandar um formulário para ele responder algumas questões. Você pode mandar de forma 1 a 1, perguntar também pelo WhatsApp ou por outras formas, mas o importante é ter ele ali dentro do seu contexto. Ok, você se manteve ali entendendo quem é o seu cliente, o que ele deseja, o que ele aspira, e isso de uma forma evolutiva e constante, de uma forma processual, porque o seu cliente também, ele evolui. Haja vista aí a pandemia, no que as mudanças de comportamento dos clientes mudaram completamente, né? A gente se percebeu aí o tanto que nós, enquanto clientes, mudamos nos nossos hábitos. Então, essa interação, esse relacionamento, esse questionamento com seus clientes, ele é contínuo e evolutivo, porque o tempo inteiro você tem que perguntar, olha, o que você está sentindo agora? O que você está desejando? O que você espera do seu negócio? O que você espera hoje? Tudo relacionado com perguntas dos produtos e serviços que você oferece para ele te dando as respostas. Ok, então você está ali em interação, em relacionamento, em fazendo questionamento com os seus clientes, perguntando quais são as demandas dele. Você está mantendo esse relacionamento, você está começando a desenvolver as suas estratégias de marketing voltadas para os seus clientes, voltadas para a sua causa, voltadas para o seu porquê e não voltadas no que o seu concorrente faz. O seu foco vai estar sempre no seu cliente e em você. Em você ser melhor do que você foi ontem para o seu cliente, para você e para o seu negócio. Ok, aí você tá lá questionando, perguntando, mantendo contato com o seu cliente, mantendo esse relacionamento. Ele está te falando o que ele está pensando, como que ele mudou, o que ele deseja agora, o que o gosto dele mudou. Você então vai ter que trabalhar internamente para o tempo inteiro estar atendendo a essas mudanças do seu cliente, do comportamento de compra desse seu cliente, trabalhando internamente nos seus processos para atender a essas suas necessidades aí, as aspirações, as necessidades e os desejos do seu cliente. Às vezes eu falo assim de forma que possa parecer meio abrangente demais, pode pensar assim, nossa, mas eu sou Érica, eu sou uma massoterapeuta, eu faço serviços de massagem nos meus clientes, né? Eu fico um pouco perdida com essa sua estratégia, com essa forma como você está abordando o marketing. Você pode dar um pouco mais de exemplo para mim? Como que eu posso executar isso no meu dia a dia? Então vamos lá. O que você defende? Você defende que a sua causa, o seu negócio existe porque você acredita que ninguém merece conviver com dor? Que as dores lombares, que esses tipos de dores aí, elas podem ser trabalhadas? É isso? Então você, na sua comunicação, em tudo que você faz no seu dia a dia, em todos os meios de comunicação que você utiliza, seja nas mídias sociais, né, WhatsApp, e-mail, se você tem um ponto físico, na sua conversa, em tudo, em todas as suas interações, isso tem que ser dito constantemente. Você tem que falar, olha, uma vida com dor não existe, a gente pode viver sem dor, as dores lombares elas não fazem parte do nosso dia a dia e tal. Você está defendendo isso, está comunicando isso. Aí você está atendendo os seus clientes. Os seus clientes acreditam também que eles não merecem viver com essas dores.
Você está compartilhando isso, tá forte isso, está latente para ele também, ele está convivendo com isso. Aí você, como uma prestadora de serviços, você tem o tempo inteiro momentos de interação com o seu cliente. Você pode, no meio do seu serviço, estar interagindo com ele. Érica, tem cliente que não quer falar. Eu sei, você fala menos, você tem um tipo de abordagem diferente para cada tipo de cliente. É óbvio, eu sei disso. Mas você tem um contato, você pode perguntar, e aí, essas dores essas dores te incomodam de que forma? Em qual momento que ela aparece? O que você mais gosta? Como que você acha que esse tipo de massagem aqui te melhora? Aonde que você sente dor? Em qual momento do dia? É mais no frio? É mais não sei o quê? Enfim, você está ali na interação com o seu cliente no seu dia a dia de serviço, questionando, perguntando sobre ele. Você pode também fazer isso de uma forma mais estruturada, ou seja, você tem uma lista dos seus clientes, né? E você pode montar sim a pesquisa e mandar essa pesquisa por WhatsApp para esses clientes para você pegar mais informações sobre ele. Você pode fazer uma pergunta por mês por WhatsApp para o seu cliente. Como que você está? O que você está sentindo? Como que você prefere a massagem? E você vai o tempo inteiro nessa investigação. Porque o nosso trabalho como estrategistas de marketing é investigar sobre os nossos clientes. É fazer isso o tempo inteiro. Então, eu dei o exemplo aí de uma massoterapeuta, né, de uma pessoa que presta serviço de massagens, como ela pode estar ali trabalhando o cliente dentro do contexto dela. E aí, você feito isso, você tendo esse conhecimento, tendo esse entendimento do seu cliente, o seu cliente disse que ele sente mais dores à noite, que ele sente mais dores no inverno. Então, o que você pode fazer se esse seu tipo de cliente está dizendo isso, pode ser que exista mais uma outra série de clientes que também pensem dessa forma e que você pode atrair com essa informação. Então, no seu dia a dia, nas suas mídias sociais, você pode trabalhar uma comunicação que vai abordar sobre essa informação que o seu cliente disse, né? Sobre essa informação do que no inverno ele sente mais dores. Aí você pode falar, como que você vai combater? Combata as suas dores no inverno, faça isso, faça compressas, faça aquilo e tal. Não sei, eu só estou dando exemplos aqui, mas eu não entendo muito dessa questão de massagem, como que funciona. Mas só para vocês entenderem. Aí o que acontece? O seu cliente, ele foi a fonte de informações que você vai trabalhar. Ele foi a fonte de informações que você vai mantendo foco, que você vai se modificando, que você vai criando inovações. Perceba, não foi o seu concorrente que foi falando para você isso. Não foi o seu concorrente que você precisou ir lá ver. Deixa eu ver o que o meu concorrente está fazendo. Ele está falando lá mais sobre o inverno, eu vou falar também. Não é isso, é o seu cliente, né? Érica, o que você está dizendo é que eu não preciso ficar pesquisando concorrentes, que eu não preciso ficar fazendo essas pesquisas. Não é isso, na verdade, não estou dizendo para você não fazer pesquisas de concorrentes, até porque eu acredito que é válido sim, mas ele é muito menos relevante do que quando você se baseia no seu cliente, né? Quando você se baseia no seu cliente, você está focado em a sua empresa ser melhor diariamente para a sua clientela. Quando você está focado no seu concorrente, você está baseado em ser melhor do que o seu concorrente, talvez atraindo clientes que não são os clientes que você gostaria de atrair. Não são os clientes que compactuam do que você acredita e não são clientes que você gostaria de ter com você. São clientes que o seu concorrente quer. São clientes que o seu concorrente tem como partilha dos valores que ele partilha, mas não o seu. Então sim, ok, você tem que pesquisar, você tem que estar acompanhando o mercado, você tem que estar vendo o que as pessoas estão realizando, você tem que ver o que o seu concorrente está fazendo, como ele está trabalhando, mas como uma forma de monitoramento, de análise de mercado, né? E não como uma estratégia na qual você vai começar a desenvolver o seu trabalho. Não é isso. Uma vez que você mantém o cliente na centralidade do seu negócio, você pode, inclusive, mudar o seu modelo de negócios, mas não porque o seu concorrente mudou, mas porque o seu cliente demandou isso.
E aí sim, você baseado nele, você vai ter muito mais estrutura e muito mais oportunidades de realizar vendas, porque você vai estar atendendo a uma necessidade que ele fez. Hoje eu também coloquei nos stories aqui da Escola Pequenas Empresas uma citação do Kotler que fala que cada vez mais a estratégia de marketing é você conhecer o seu cliente e chegar à frente dele, né? Então, as empresas que têm como estratégia de marketing essa centralidade do cliente, ou seja, mantendo o cliente no foco do negócio, elas sim estão muito mais antenadas às modificações e mudanças desse seu cliente e chegam sim à frente dele, porque muitas vezes o cliente não consegue expressar, né, o que ele realmente deseja, o que ele realmente demanda, e ele fala de uma forma meio subliminar, às vezes assim, mas você, como um bom estrategista, sabe muito bem o que ele vai precisar. E aí e ele meio que já te disse, mas ele não conseguiu traduzir e você chegou à frente dele oferecendo esse serviço. Quero um exemplo aqui especificamente disso, de como está antenado aí a uma demanda do cliente até mesmo antes dele. Vou dar um exemplo aqui da escola de esportes do meu marido. Ele tem uma escola de esportes, de atividades esportivas para crianças que sempre funcionou nos colégios, nas escolas, né? Então, logo depois que a criança fazia a aula, ficava no colégio, ela tinha a oportunidade de fazer essa atividade extracurricular. Um basquete, um vôlei, né? Atividades de iniciação esportiva, judô, balé, enfim. Então, ele funcionava dentro das escolas. São vários os motivos que um pai coloca, né, uma criança nessas atividades esportivas, né? Mas, entre elas, por exemplo, porque ele não pode buscar a criança às 6 horas, então, tendo essa atividade esportiva, estende-se o horário da escola e a criança fica lá dentro do colégio, ele busca depois, enfim. Porém, com a pandemia, as escolas fecharam, todas as escolas fecharam, e isso se estendeu por muito mais tempo, né? Muito mais tempo do que a gente imaginava, por mais de ano, agora que elas estão retomando. E aí, antevendo a necessidade dos nossos clientes, ou seja, por quais motivos o seu cliente consome o seu produto? Você entende disso, porque o seu cliente não compra o produto físico, né? Ele não compra, por exemplo, um computador. Ele não compra, por exemplo, o brigadeiro. Ele não compra, por exemplo, a atividade, o esporte, né? Ele não compra isso. Ele compra a solução que isso te dá, que é aquela causa que você está lá defendendo. Então, ele compra a vida leve e doce que o seu brigadeiro proporciona. Ele compra a acessibilidade que o computador dá a ele. Ele compra o tempo extra dentro do colégio para o pai buscar mais tarde. Ele compra a possibilidade de saúde física da criança. Então, ele não está comprando a aula de futebol, né? Ele não está comprando o brigadeiro, ele não está comprando o computador. Então, consciente disso que o cliente estava comprando, sabendo, porque o cliente já me falou várias vezes, ele falou, olha, eu estou comprando, o meu filho aqui eu não consigo buscar no final da escola, então eu busco 7. Eu quero comprar, nossa, a saúde é muito importante para mim. Então, consciente de quais são essas soluções, de quais são esses benefícios que o cliente estava comprando, fazendo essa interação constante com ele, com as mudanças que a pandemia impuseram, né? Você mantendo esse contato com o seu cliente e o cliente falando com você, nossa, meu filho agora está dentro de casa, só fica no computador, o meu filho ele precisa esticar as pernas, ele precisa cuidar da saúde, ele precisa pegar um sol. Você conversando constantemente com os seus clientes, entendendo o que mudou na rotina dele, no comportamento dele, entendendo o que ele estava buscando, e foi isso que a gente fez, eu e meu marido com a empresa dele, mantendo esse contato, consciente disso, mantendo esse relacionamento com ele, consciente das novas mudanças de comportamento, a gente mudou o modelo de negócios da empresa dele e focamos então em oferecer as atividades esportivas, não mais nas escolas, dentro do condomínio. Sim, já existiam outras empresas? Sim, existiam outras empresas antes até da pandemia que ofereciam esses serviços dentro dos condomínios e às vezes não vigoravam, até porque dentro da escola tinha essa facilidade, mas isso mudou. Então,
Se isso mudou, como que eu posso agora começar a fazer essas atividades dentro do condomínio? Funciona da mesma forma que funcionava dentro das escolas? Funciona eu fazer uma mensalidade e a pessoa pagar um valor para mim e todo dia descer? Não funciona. Então, como que é agora a nova demanda dele? Poxa, eu não tenho certeza, porque se meu filho pega coronavírus, ele não vai poder fazer a aula. Ah, eu tenho receio de fechar com você um contrato por mês dessas aulas esportivas, porque eu acho que eu vou para o interior. Ou seja, o comportamento das pessoas foram mudando devido à pandemia, e aquele modelo de negócios em que a gente fechava, pagava antecipado, fazia mensalidade por mês, não iria funcionar por conta desse novo comportamento. Então, entendendo do que o meu cliente estava precisando, conversando com ele, entendendo a solução que ele estava demandando, entendendo o novo contexto dele, o novo hábito de comportamento dele, o que a pandemia impôs para ele. Aí deu uma queda aqui, voltou? Vocês me falam, tinha assim, reconectando por baixa qualidade. Tá funcionando? Vocês me falem aqui, por gentileza. Então, a gente entendendo aí essa nova necessidade, a gente optou pelo modelo do Paperus, que significa, tem a aula de natação, tem a aula de futebol lá disponível, e a criança o pai vai pagar pelo dia. Então, ele ia lá, ele pagava pelo dia. Ele fez a aula, pagou. Fez a outra aula, pagou. A gente fazia semanalmente, mas assim, eu digo assim, no modelo de mensal não funcionava mais nessa estratégia. Obrigada, viu, Adriana? Então a gente só consegue fazer essas modificações no seu modelo de negócio, na forma como você vai ofertar o seu serviço, na forma como você vai estar conectado com o seu cliente, se você tem ele no centro do seu negócio, se você está ali em contato com ele. Se eu tivesse baseado em concorrentes, né? Por exemplo, deixa eu ver, todos os concorrentes agora começaram a oferecer atividades esportivas de forma online e oferecendo os cursos online, lá, assim, as aulas até de balé, de esportes, outras coisas, em videoaula, né? Quando logo que estourou a pandemia, que ninguém podia sair de casa, esse foi o primeiro momento. Se eu tivesse só baseada no concorrente, eu estaria focando em fazer estratégias nesse sentido. Eu estaria focada no onde a boiada está indo. Deixa eu ver onde a boiada está indo, que eu vou junto com a minha boiada. Mas será que para esse meu cliente que entende que ele precisa de momento de hora extra, que ele precisa trabalhar, que ele precisa do filho longe dele, que ele precisa às vezes quando depois for disponibilizado o espaço, né? Eu ia conseguir atender? Então eu preciso focar no cliente, não no meu concorrente. Entendendo o meu cliente, eu comecei a perceber que a partir do momento que ia liberar, assim, pelo menos para um espaço dentro do condomínio que ele ia poder fazer sozinho com um professor, o meu professor poderia, né? O meu marido poderia ir lá também dar aula para essa uma única criança. Mas porque eu entendi quem era esse meu cliente. Eu entendi o que ele demandava. Eu entendi o que ele quer. Eu entendi e cheguei à frente. Certo? E assim, você não vai ser só apenas cópia. Você não vai ficar aí copiando o que as outras pessoas estão fazendo. Então, todas as vezes que a gente trabalha sobre estratégia de marketing, o começo vem. Quem é a sua empresa? O que você defende? Qual é o seu porquê? Qual é a sua causa? O que é o seu propósito? Como que você espalha essa verdade? O que você acredita? Consciente disso, que veio de uma mentalidade empreendedora, do seu entendimento como pessoa, do seu autoconhecimento, consciente disso, a partir disso, você vai começar a divulgar esse seu não chama aqui ainda diferencial não, esse seu propósito, você vai começar a divulgar esse seu propósito nas suas comunicações, para você atrair os clientes que vão compartilhar disso daqui. Ter clientes perto de você, que são clientes que não acreditam nas mesmas causas, é o verdadeiro tiro no pé. É o verdadeiro você ter pessoas que vão, na verdade, mais te atrapalhar, né? E aí você não vai ter facilidade para ter esse relacionamento com ele. E é por isso que vem o grande outro passo dentro da sua estratégia de marketing. Conheceu a sua causa, conheceu o seu propósito, conheceu o que você divulga, começa a colocar lá, colocou o cliente no centro do seu negócio,
você já começa a ter o que a gente chama da segmentação. Você já começa a ter o seu nicho de mercado. Você já começa a ter aquele grupo de pessoas que pensam de formas semelhantes, aquele grupo de pessoas que buscam por uma mesma solução, aquele grupo de pessoas que estão demandando da sua empresa aquela determinada resolução, a sua dor, a sua aspiração. Então você tem ali esse nicho, você tem ali aquele seu segmento de mercado. E você vai conseguir comunicar de uma forma muito mais estruturada, você vai conseguir comunicar de uma forma muito mais assertiva para esse grupo, porque você conhece quem é ele, você conhece quem é seu cliente, você sabe o que ele deseja, você sabe o que ele espera. Concordo? E aí, dentro, né, é importante eu só fazer uma ressalva aqui nesse aspecto, que uma grande dificuldade que a gente tem, principalmente quando a gente é pequena empresa, primeiro é de ter essa clareza, né? Ter essa clareza do nosso propósito, da nossa causa, do nosso porquê e a clareza de quem é o nosso segmento de mercado, do nosso nicho, quem é a nossa clientela. A gente acredita que o ideal é a gente sair tentando vender para todo mundo, vender para o máximo de pessoas, porque se você ficar segmentando, se você ficar nichando, você vai limitar a potencialidade do seu negócio, você vai diminuir as vendas, e aí se você vai vendendo para todo mundo é o ideal. Mas acreditem no que eu estou falando, não é. Quanto mais você abrir o leque, quanto mais você quiser atender a todo mundo, quanto mais você quiser ser tudo para todo mundo, mais dificuldade você vai ter para vender. Porque as pessoas são diferentes, porque as pessoas têm necessidades e pensam de formas diferentes. E a sua empresa, principalmente ela sendo pequena, né? Nesse início, ela tendo uma quantidade de clientes menor, ela não vai dar conta de atender todo mundo. Não seja pretensioso a ponto de achar que você vai conseguir, que você não vai. É muito melhor você começar então com o nicho, conhecer ele muito bem, atender aquela solução daquele cliente, daquele específico, daquele segmento. E à medida do tempo, se for o caso, você sim pode ir trabalhando com outros nichos, você sim pode ir ampliando ali, né? Seja o melhor ali para aquele seu nicho de mercado, para aquela sua clientela. Essa é a base da segmentação. E a base da segmentação te permite ter esse conhecimento amplo sobre o seu público-alvo, ter esse conhecimento amplo sobre o seu cliente, ter ele no centro do seu negócio. Ter ele, você com maior probabilidade de você conhecê-lo, realizando as pesquisas que eu estava dizendo, né? Realizando esse contato e esse relacionamento que eu estava dizendo para mim aqui no início. Feito isso, você já começa a descobrir o que é o seu diferencial. Você já sabe o que você tem, aí sim entra essa questão da análise dos seus concorrentes. Aí sim entra você descobrir o que você tem de tão diferente, o que você tem de ponto forte no seu negócio, que é a sua marca, né? Que é o que você vai valorizar, que é o que você vai trabalhar constantemente. Aí você consegue saber. Então, porque você pode, inclusive, o seu grande diferencial pode estar em ter um serviço exclusivo para um determinado público bem segmentado. Então, consciente disso, né, você vai saber quais são os seus diferenciais, você vai saber quais são os seus pontos fortes e você vai começar a trabalhar aí. É a qualidade dos seus produtos? O meu concorrente também tem qualidade de produto, eu sei, mas você tem uma qualidade diferenciada? Você tem algo que você faz, que ninguém mais faz, que é seu, que os seus clientes valorizam, que você consegue entregar essa forma diferente, né, do que outras pessoas? Começa a trabalhar ela aí nas suas comunicações também. E aí, é a partir desses seus diferenciais que você, enfim, cria o seu grande posicionamento. O que é o posicionamento? É o espaço que você está ocupando na mente do seu cliente, né? É o espaço que você... na hora que o seu cliente pensa assim, nossa, escola pequenas empresas. Se você quer pensar em gestão de negócio de forma simplificada para trazer resultados
realmente para o seu negócio, pense na Escola Pequenas Empresas. Então esse é o espaço que você quer ocupar, né? Que é baseado no seu diferencial. Então, aqui no exemplo, o meu diferencial, eu acho que eu consigo ir tentando simplificar, trazer clareza, uma linguagem clara, acessível, mostrando, encurtando caminhos, mostrando o que é necessário para você profissionalizar o seu negócio, mostrando o que é necessário para você ter uma pequena empresa de sucesso, de lucratividade, de prosperidade. Então, eu acho então que eu tenho isso, uma linguagem clara, uma linguagem acessível, eu consigo encurtar caminhos. Então, se esses são os meus diferenciais, eu quero ocupar esse espaço de simplificação de gestão de negócios na mente de todas as pessoas que estão aqui comigo, que me acompanham, que acompanham o meu conteúdo. E eu começo a trabalhar esse meu posicionamento o tempo inteiro, certo? E então, conhecendo bem o meu cliente, sabendo o que ele precisa, sabendo, ele me disse lá nas minhas pesquisas, nas minhas interações, que ele tinha dificuldade para entender determinado assunto e tudo. Conhecendo ele trazendo essa linguagem, ele falando isso, eu começo a trabalhar isso no meu negócio. E aí o que acontece? Eu consigo atrair mais pessoas que vão também compactuando desse pensamento, que vão também acreditando nessa causa, no meu diferencial que eu defendo, né? Então essa é a grande estratégia de marketing. Aí estão os pilares dessa estratégia. Só que quando nós não temos o conhecimento desses fundamentos, quando nós não entendemos que a base vem desse retrocesso, que a gente começa desta forma, o que acontece? Nós vamos ser mais um no mercado, nós vamos ser mais uma empresa, nós não vamos conseguir falar dos nossos diferenciais, nós não vamos conseguir ter um posicionamento claro, nós não vamos conhecer o nosso cliente com profundidade, porque nós estamos copiando o que todo mundo faz. Porque nós estamos fazendo dancinha, eu sempre falo isso, né? Porque eu falo assim, a gente está fazendo dancinha aí para imitar o que todo mundo está fazendo. Não que você não possa fazer, não é isso, gente. Você pode fazer, claro que você vai fazer, claro que você vai fazer reels. Se a plataforma do Instagram fala que esse é o novo modal, que é a nova forma dela entregar, né? Para mais pessoas, para você ter um alcance, você vai fazer, lógico que você vai fazer, você vai seguir aí também o meio, o canal que você está usando fala, mas você vai fazer isso de uma forma estratégica, você vai fazer isso conhecedor das suas estratégias, conhecedor do seu cliente, conhecedor dos seus diferenciais, conhecedor do seu posicionamento, e você vai abordar isso na sua comunicação, e aí vai ficar muito mais claro o que você vai trabalhar, né? Lembrando que quando a gente está falando de atração de clientes, ou seja, né, que eu prometi para vocês aqui, como que eu faço para atrair mais clientes? Então, no meu entendimento, usando os fundamentos de marketing, para você atrair mais clientes, você tem que usar esses fundamentos todos que eu acabei de falar. Saber o seu porquê, saber o seu público, quem é a sua segmentação, saber os seus diferenciais, o seu posicionamento, usar os canais, né, onde o seu público está, onde a atenção do seu público está, mas acima de tudo também fazer isso de forma estratégica na parte do que comunicar, do que falar, né? Do que você vai dizer. Entenda, a sua função é atrair clientes que compactuam do que você defende, da sua causa. Que são clientes que partilham ali das mesmas necessidades, das mesmas soluções que você consegue entregar para aquele seu nicho de mercado. Então você vai trabalhar isso na sua comunicação, né? Para que você possa atrair mais pessoas que também pensam dessa forma, que também querem ter esse tipo de entrega, que também querem ter esse tipo de solução. Perceba que você fez isso de uma forma estratégica, perceba que você fez isso consciente de todo esse fundamento que você teve aí por trás. E aí sim, você, dentro do que a gente chama de funil de vendas, né, você vai trabalhar comunicações para
chamar pessoas que ainda nem te conhecem, chamar pessoas que nem imaginam que precisam do seu produto ou do seu serviço. Tem muitas pessoas que nem imaginam que elas podem profissionalizar o seu negócio, que elas precisam ter consciência de fundamentos de gestão, né, que é o que eu falo aqui. Elas não têm nem noção, elas acreditam que abrir um negócio é trabalhar ali, vendendo, fazendo venda, buscando cliente dessa forma. Elas não têm uma consciência dessa importância de tudo que está por trás dos fundamentos das estratégias de gestão. Então eu preciso fazer uma forma com que eu trabalhe algo na minha comunicação que mostre que ela precisa disso, que ela precisa de conhecimento, de gestão, para que o negócio dela possa aprimorar. Então eu vou ter que fazer algumas estratégias de marketing no sentido de alguns veículos de comunicação, usar determinados canais de veiculação, alguma comunicação que eu consiga atingir essas pessoas que eu ainda não consegui atingir, que compactuam das minhas causas, mas que elas nem sabem que elas precisam daquele determinado produto ou serviço. Assim como eu também tenho que continuar mantendo contato com os meus clientes que já são clientes, que já estão lá no meu fundo do meu funil, que já compram de mim e que eu preciso estar ali em constante relacionamento para eles continuarem comprando, para eles terem a fidelização. Porque a gente faz tanto a atração quanto a fidelização dos nossos clientes atuais. Lembrando sempre nesse ponto específico que fidelizar é muito mais barato do que atrair novos clientes. Ou seja, você manter os seus clientes satisfeitos, superando as expectativas dele para eles ficarem encantados, é muito mais barato do que atrair novo cliente. E além do mais, esse cliente de fundo do funil, esse cliente que você já tem lá, fiel, que mantém um relacionamento com você, ele te indica para esses novos clientes sem custo, ou seja, você não vai investir, em campanhas, em tráfego pago, em nada para atrair um cliente que esse cliente lá do fundo do funil pode te trazer. Então, é esse pensamento aí que a gente precisa ter também nas nossas comunicações. Como que eu vou mantendo em paralelo ações para fidelizar esse cliente, para ele continuar constantemente comprando de mim, manter ele constantemente fiel, como eu vou fazer ações para atrair um novo cliente que ele nem sabe que ele precisa do produto que eu tenho aqui para oferecer para ele. Vai me falando, pessoal, se está ficando claro, porque, como eu disse, é muito importante para mim eu ter a clareza de que eu uso uma linguagem clara e acessível, que é isso que eu quero defender aqui, que é isso que eu falei que seria o meu grande diferencial. Então eu preciso desse feedback aí de vocês para a gente ir avançando. Bom, e aí, pensando ainda nessa questão de estratégia de marketing, sobre quais canais utilizar e tudo, eu tava vendo eu gosto muito, como eu já disse aqui para vocês, de pegar exemplos, de outras empresas, de pegar exemplos, cases de sucesso, porque eu acho que é com exemplos que fica mais fácil também da gente ilustrar como você pode aplicar isso aí dentro do seu negócio. E aí, tem uma reportagem que saiu aqui, eu vou até compartilhar aqui, na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, naquele programa que eles fazem de domingo, e depois eles divulgam também aí pela internet, e eu estava lendo essa reportagem, e eles fazem muito, essas notícias, eles fazem muito voltada mais para a parte de vendas mesmo, não fala-se muito de estratégias específicas não, eles querem mostrar mais uma forma mais comercial. Mas eu acho que é a pegada, tá certo, vale a pena e é bom que traz exemplos pra gente, no nosso dia a dia. Então eu li essa reportagem aqui. Pequenas livrarias ganham força com vendas pelo e-commerce durante a pandemia. Vender e se aproximar dos consumidores de forma online tem sido essencial para as livrarias de bairro. Eu lembro que logo no início da pandemia, acho que foi a Saraiva, também ela tá quase que fechando e grandes empresas aí, grandes livrarias fechando. E aqui estão falando de livrarias de bairro, Aqui tá falando da importância do e-commerce para as livrarias de bairro.
A pandemia, obviamente, ela trouxe aí essa inviabilização do ponto físico. Deixa eu parar de compartilhar aqui. O fechamento dos pontos físicos, né? E é óbvio que a primeira ação de todo mundo foi ir para a internet, ou seja, foi utilizar o e-commerce, né? Quem tinha só ponto físico se viu quase que obrigado, se não quisesse fechar um negócio, a vender no digital, que era o único meio de venda para eles realizarem agora. Então, querendo ou não, a pandemia antecipou um tipo de negócio, vamos falar assim, que todo mundo no futuro ia acabar tendo que fazer, porque o online ele já fazia parte do contexto, mas isso só foi acelerado com a pandemia, né? Mas isso já era latente, de que todo mundo ia migrar também para o online, no sentido de manter as duas fontes, vamos falar assim, fazer a venda no online já estava acontecendo, a gente já via esses grandes marketplaces, né? Trabalhando nesse sentido. E aí, ao ler essa reportagem, e também tem, quem quiser depois acessar e ver na internet, tem um vídeo mostrando, né, a dona de uma livraria, usando como exemplo da reportagem, eu fiquei pensando assim, né, como que ela utilizou aí as estratégias de marketing, nesses fundamentos que eu estava dizendo aqui, para o negócio dela de livraria. Então, eu percebi que o ponto físico dela, né, pela reportagem dessa livraria em específico, era muito bacana, muito estruturado, com muitos espaços de leitura, de promoção, os livros mais baixos, acessíveis para as pessoas pegarem e tudo. E então ela já tinha um modelo de negócio no ponto físico muito voltado para a experiência, que é o que a gente defende em pontos físicos, né? Então isso já era muito bacana. Já tinha a vendedora, por exemplo, ela lê livros para os clientes, ela faz a leitura. Então, isso muito... proporciona o que eu falo daí dessa experiência que o cliente quer viver no ponto físico, né? E aí ela dizendo que quando ela foi para o digital, ela não poderia ser mais uma. E aí eu percebi na fala dela que ela conseguiu sim pensar nisso que a gente estava falando aqui, o que ela defende, qual que é a causa dela, o que é o grande diferencial dela. E aí na reportagem tem outra livraria que eu vou falar também. Qual é o grande diferencial, o que é a grande porquê dela, quais são os diferenciais dela e qual que era o posicionamento que ela queria trabalhar, né, com seus clientes. E ela fala que é o afeto. Então, o grande propósito dela é trazer afeto para as pessoas, né? E aí ela usa essa questão do afeto nas suas comunicações e como um dos seus diferenciais também. Então, quando ela foi para o digital, mostrando essa proximidade e esse afeto em tudo que ela faz. Então, toda vez que ela faz algum conteúdo no digital, ela não está postando só o livro, ela está falando como a leitura proporciona esse momento íntimo de harmonia, de afeto, de intimidade. Aí ela colocou um cachorrinho como mascote da livraria e tira foto dos livros desse afeto, dessa proximidade, né? E ela foi depois quem quiser acompanhar, ver, foi dando alguns exemplos, né, dessa questão do afeto presente o tempo inteiro. E na reportagem ainda mostra também uma outra livraria de bairro que é voltada para a comunidade negra, e a dona ela está voltada exclusivamente para livros dentro dessa causa, dentro dessa defesa aos negros. Então eu achei também uma coisa extremamente bem defendida num propósito. Ela não abriu ainda, essa específica não abriu o seu ponto físico, ela foi para o online, está fazendo as vendas, e aí ela promove clube de assinaturas, ela promove rodas de discussão entre, né, esses assuntos ligados, ela promove outros empreendedores negros dentro desse clube que ela desenvolveu. Então você vê que ela tem ali sim uma causa e um propósito bem definido, você vê que ela tem uma segmentação, ela definiu o público dela com muita clareza, você vê que ela conhece quais são as demandas, quais são
as necessidades desse público, você vê que ela sabe muito bem o que ele busca quando ele faz parte de um clube de assinatura, o que ele está buscando de discussões, né? Ela conseguiu criar um posicionamento, ou seja, sou a livraria que você vai encontrar só o foco em questão da defesa dos negros, enfim, ela tem isso bem claro, esse posicionamento bem trabalhado. E aí quando ela foi para o e-commerce, né, ela já vendia, no caso dessa específica, ela começou no digital, depois teve um ponto físico e agora ela está só no digital para depois reabrir novamente o ponto físico. Ela tem essa clareza nas suas divulgações, ela tem essa clareza para ela atrair clientes que vão, né, dividir desse sentimento, vão dividir desse propósito dela. E aí ela fala, inclusive, que essa específica, ela é uma empreendedora individual, ela é uma MEI, ela faz tudo. Ela que separa a coleção, ela que empacota, ela que divulga, ela que faz presente, ela que distribui o produto. Enfim, você vê que ela é um pequeno negócio, mas que está tendo essa lucratividade, está vivendo do que ela ama, está sendo a autora dos seus próprios resultados. Então eu achei assim extremamente interessante como exemplo, né, para trazer aqui para vocês. E eu também trouxe uma outra que estava lá, essa é mais famosa, que é o Enjoei, né, que aí contou a história do enjoei.com.br, que vocês já devem conhecer. Blog de venda de roupas usadas se torna marketplace de moda avaliado em 2 bilhões de reais. Começou como uma pequena empresa. Essa reportagem mostra como eles começaram lá em 2009, quando a dona abriu o guarda-roupa e falou: nossa, eu tenho coisa demais aqui que eu não uso. Aí ela falou assim: entra aí e vê se tem algum domínio escrito enjoei.com.br. Então, o primeiro aporte que eles fizeram, né, o que eles investiram de imediato foi apenas R$200 para ficar com esse domínio, que é muito bom, né, enjoei.com.br, e eles pagaram isso. E aí depois em 2012 eles receberam um aporte e aí eles foram crescendo e agora eles viraram marketplace. Marketplace é um local onde você, tipo Magazine Luiza, Magalu, né? Que você pode ter várias empresas atuando dentro desse local para venda. Então, por exemplo, Mercado Livre é um marketplace. Então, por exemplo, eu posso ter minha loja dentro do Mercado Livre para vender. Então, isso é um marketplace, né? Então, hoje a Enjoei é isso. Ela tá no primeiro trimestre de 2021, eles ganharam 225 mil novos vendedores, ou seja, pessoas que estão ali fazendo vendas, né? E teve uma receita líquida de 24 milhões. Então, eu trouxe isso aqui como exemplo para vocês, para ver que quando você utiliza, assim, né, de uma causa, então, aqui nessa reportagem específica do enjoei.com.br, não conta mais como que aconteceu, de uma forma mais comercial mesmo. Eu não conheço a fundo, assim, a história, né, e qual o propósito do negócio em específico, igual eu estava dando o exemplo para vocês dessas outras livrarias que eu consegui captar, né, com essa reportagem. Bom dia. Mas você percebe que eles tiveram essas estratégias de bastante conhecimento de quem são os seus públicos, de quem são os seus diferenciais, qual é o seu posicionamento, porque quando a gente tem essa clareza, né, fica muito mais fácil da gente atrair os clientes, da gente ter esses clientes, né, ter essa fidelização aí. Bem, dentro da gestão de marketing, eu acho que os grandes fundamentos são sempre esses que eu estou dizendo aqui, né? Eu acho que isso é o que a gente precisa compreender, entender e trazer com clareza aí nos nossos negócios. Eu gosto sempre de fazer hoje eu tô aqui, né, tentando arrumar esse cabelo aqui, que hoje não tá muito bom, hein, gente? Trazer essa clareza desse tipo de segmentação, trazer essa clareza aí sobre essas estratégias, sobre esses fundamentos de marketing, porque
como eu voltando lá àquela fala que eu estava dizendo, a gente não tem que copiar concorrente, a gente tem que manter cliente na centralidade do nosso negócio, a gente tem que entender o que aquele cliente deseja, o que é dentro do nosso segmento, né? O que aquele cliente entende como benefício, como solução para o que ele deseja. Eu lembrei de uma coisa que eu vi nessa reportagem do Enjoei, que o que eles, na verdade, uma coisa que eu captei, né, como um grande, vamos falar assim, diferencial deles, é porque eles fazem essa facilidade aí, né, para o cliente. Você simplesmente pode só mandar o produto, porque eles tiram uma foto, eles colocam lá, eles fazem todo o trabalho para você e você depois só vê o seu valor lá acreditado na sua conta. Então, ou seja, eles trabalham com esse sentido de facilidade, né? Por exemplo, eu já tentei vender várias coisas aqui também dentro de casa, usadas e tal, mas eu confesso que eu tenho muita preguiça de ficar tirando foto, de ficar divulgando, de ficar recebendo contato das pessoas, ver quem quer, quem não quer comprar, se está com interesse ou não, depois descer, entregar para a pessoa e tal. Então o enjoei.com.br faz justamente isso, faz todo esse trabalho de facilidade para você simplesmente depois só receber. Obviamente eles ficam com uma porcentagem de 13%, né? Ou seja, se você vendesse, igual vender carro usado, se você vendesse por conta própria, você ganharia mais, mas eles fazem um trabalho que você não quer ter, né? Ele facilita esse processo para você. Então, quando você conhece essa solução que você está entregando, conhece o seu cliente, sabe o que ele espera, fica muito mais fácil você desenvolver aí as suas estratégias, os seus produtos, os seus serviços. Bem, eram essas então os fundamentos que eu queria passar para vocês hoje aqui especificamente sobre gestão de marketing, né? Espero que eu não tenha dado muita volta. Às vezes eu acho que eu dou volta, né? Às vezes eu acho que eu vou lá, volto e faço, mas eu espero que com esses exemplos, com essa forma como eu fui abordando, né, com esses exemplos pessoais da empresa do meu marido, minha, aqui da Escola Pequenas Empresas, esses que eu trouxe da livraria, da Enjoei, eu tenho mostrado aí quais são os fundamentos da gestão estratégica de marketing que você deve adotar aí dentro do seu negócio para que você possa atrair mais clientes, fidelizar os clientes atuais, ter mais lucratividade e prosperidade no seu negócio. Né? Na verdade, assim, especificamente sobre lucratividade a gente não trabalhou, a gente falou mais sobre essa questão de atração de clientes baseado aí nesses fundamentos. Espero ter sido clara. Já tô vendo aqui que eu acabei falando demais, né? Tem hora que a gente empolga, vai falando e a gente vai falar nas outras lives, continuamos aqui o desafio e nas outras lives a gente continua falando sobre esses assuntos que são muito importantes aí para a gestão de negócios, né? Para que a sua empresa atue de forma profissional no mercado e você consiga ter essa sustentação, esteja baseado nesses fundamentos. Muito obrigada para todo mundo que acompanhou aí ao vivo, para as pessoas que vão assistir no gravado e vão compartilhar. Compartilhem para a mensagem chegar aí a mais pessoas. Combinado, pessoal? Muito obrigada, muito obrigada. Amanhã, às 7h55, estou aqui de volta e qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver aí, pode me mandar no direct, pode comentar para a gente continuar o nosso bate-papo fora daqui. Combinado? Obrigada, Adriana, obrigada, Luciane, obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, às 7h55, hein, pessoal?